Gente, a gente tá entrando agora num país que não existe. A gente vai conhecer um país que poucas pessoas reconhecem a soberania desse país. A gente tá na fronteira agora com o Kosovo. Chegando aqui pra passar. E eu vou mostrar pra vocês como que tá esse país hoje, que vive em conflito intenso aqui na região dos Balcãs. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We act to protect thousands of innocent people in Kosovo from a mounting military offensive. Essa aqui é a fronteira. This is the border of the Macedonia side. Ok. Da frente é afrontoso, ó, da Sérvia entrando. E a placa é KS de Kosovo, achei intenso. Agora na fronteira aqui do Kosovo com a Macedônia são dois controles. A gente tem o primeiro controle, que a gente já passou da Macedônia, que é bem mais tranquilo. O Kosovo, né, por ser um lugar que eles se autoproclamaram um país em 2018, eles não são reconhecidos pela ONU, é um lugar mais tenso, né, claramente é um lugar mais tenso. Me lembra um pouco a Transnistria isso aqui. Kosovo's declaration of independence from Serbia did not violate general international law. The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law, Security Council Resolution 1244, or the constitutional framework. Passamos a fronteira. Yay! Gente, que loucura. Eu estou no Kosovo. Mesmo que você não queira vir pra cá, assista esse vídeo para entender o que aconteceu depois que Tito deixou o poder e a Iugoslávia acabou. Bem-vindos ao Kosovo. Imagina só você morar num país onde o seu passaporte não é oficial. Um lugar onde as pessoas abrem e fecham ruas e fronteiras como elas bem entendem. E a sua tão sonhada liberdade parece que nunca vai chegar. Se você é brasileiro, assim como eu, pelo menos para nós, o país ele não é reconhecido oficialmente. Mas como pode um país tão lindo, tão diverso e com tantas pessoas que buscam a liberdade e a felicidade simplesmente não existir? E o Kosovo é também o país mais novo dos Balcãs. Ele se autoproclamou um país em 2008, mas de forma unilateral. Ou seja, ele não é um país 100% oficial como o Brasil, como a França, como a Macedônia. Ele é um país que ainda não chegou lá, não conseguiu que o mundo o reconhecesse como uma nação. Pra tu ter ideia, a Sérvia, que é aqui do lado, não considera o Kosovo um país. Eles alegam que o Kosovo, na verdade, é um território que tá aí querendo fazer o loucão, tipo um adolescente rebelde que não quer participar da Sérvia, querem aí a sua autonomia, mas que já essa fase passa. Será que passa? E é engraçado que isso aqui na região dos Balcãs é uma coisa que é levada muito mais a sério. Por exemplo, do Brasil. A gente vira e mexe, ouve algum estado, alguma região do Brasil, fulano falando que seria legal se separasse, mas é muito da boca pra fora. Não é igual aqui. Aqui as pessoas, elas levam muito a sério cultura e principalmente a história e a religião. E o Kosovo é considerado para os sérvios um lugar sagrado. Então eles não querem abrir mão daqui por ser considerado um lugar aí do berço, né, da cultura e da religião sérvia. Para eles esse aqui é um lugar muito importante. Para os sérvios, o Kosovo é considerado simplesmente uma parte do país que está, digamos que, rebelde. Mas para os kosovares não faz qualquer sentido eles pertencerem a um país onde eles não se identificam com a cultura, com as tradições e que na verdade praticamente obrigou que as pessoas desse território ficassem sob o novo país que surgiu após a dissolução da Iugoslávia em 1991. E para entender isso, a gente tem que lembrar que até os anos 90 não havia Sérvia, não havia Kosovo, havia apenas a Iugoslávia. Hoje o Kosovo é dividido em 6 regiões pequenas e só existem 2 grandes cidades. A gente tem Pristina, que é a capital, com cerca de 200 mil pessoas, e uma próxima cidade que a gente vai conhecer, que tem só 90 mil habitantes, que seriam as 2 maiores do país. E se você juntar toda a população do Kosovo, não chega a 2 milhões de pessoas. Tem aproximadamente 1,7 milhões de habitantes em todo o país. Aliás, o Brasil, por exemplo,
não reconhece o Kosovo como um país. Sim, caso o Kosovo fosse um país reconhecido pelo Brasil, ele teria uma população quase que do tamanho da cidade de Campinas, onde eu nasci, ou ainda o equivalente à metade da população de Salvador, capital da Bahia. E aí, você que é brasileiro, acha que o Kosovo deveria ser um país ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Vamos comentar, vamos falar sobre isso sim. Temos que debater sobre a realidade do mundo? Quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Kosovo deveria sim ter a sua independência e viver uma vida livre, do jeito que eles querem? Ou nada a ver, é parte da Sérvia, tem que fazer parte da Sérvia? Que coisa mais louca, que palhaçada é essa? Quero saber a sua opinião. É muito doido, a gente não consegue determinar o estilo arquitetônico aqui do Kosovo. É um pouco parecido com o Skopje, com a Macedônia, só que parece que lá eles já estão buscando um pouco mais uma identidade, né? Eu falei pra vocês que a Macedônia investiu 700 milhões de euros em escultura. Fizeram 136 esculturas em praças gigantescas, gastando aí 700 milhões de euros para tentar dar uma identidade turística à cidade que de fato está começando a fomentar o turismo. Já o Kosovo, o turismo aqui não é uma coisa tão intensa, até porque eles ainda têm muita zona de conflito, principalmente no norte do Kosovo com a Sérvia, que é um lugar onde até hoje, até enquanto eu tô gravando esse vídeo, acontecem conflitos. Já a zona ao sul do Kosovo, como vocês podem ver aqui no mapa, que faz fronteira com a Macedônia, ela é muito mais tranquila, até porque a Macedônia e o Kosovo são aí parceiros, são amigos. A Macedônia é muito famosa por ter defendido o Kosovo quando a Sérvia atacou o país. Então isso acabou gerando um pouquinho de conflito entre os sérvios e a galerinha da Macedônia, porque eles eram amigos, eles eram próximos, mas aí a tretinha do Kosovo criou um climão. Porém, os habitantes aqui do Kosovo são muito gratos aos macedônios, muito mais do que aos sérvios, que eles têm uma treta aí mais eterna, porque eles querem ser livres e simplesmente não conseguem. E antes da gente explorar o Kosovo, é importante a gente entender como surgiu esse país, que tão pouco é um país. Em 1945 surgia a famosa Iugoslávia, que seria uma fusão de vários territórios dos Balcãs, que naquela época ainda não eram países. A gente está falando de Croácia, de Eslovênia, de Macedônia, do Kosovo, da Sérvia. São lugares que de fato tinham uma cultura muito parecida. Várias pessoas compartilhavam hábitos similares, mas eram povos muito distintos. De 1945 até 1980, Tito foi o líder que governou aqui a Iugoslávia, esse bloco comunista. Mas foi só em 1991, com o fim da União Soviética, que a Iugoslávia também acaba e surge então novos países na região balcânica do planeta, que é exatamente onde a gente está. E esses países foram a Sérvia, Montenegro, Croácia, Macedônia, a Bósnia, e todos começaram a proclamar sua independência em 1991. Estevão, e qual é a grande treta? O grande problema é que para um país ser considerado soberano e independente, ele precisa que todos os países que são membros da ONU, das Nações Unidas, considerem e aceitem a existência desse país. Só que esse não foi o caso do Kosovo. Então, quando o Kosovo em 2008 falou: galera, não quero ser parte da Sérvia, eu quero ser independente, eu quero ter a minha galera, eu quero ter a minha fronteira, eu quero ter tudo que é meu, metade do mundo falou: você tá de palhaçada. Mas uma outra galera falou que não, que eles tinham o direito sim de ser um país. A galera quer ser um país? Tá decidido? Vambora! A Macedônia votou a favor, dizendo que o Kosovo é sim um país e que eles se reconhecem como um país soberano. Já a Sérvia não queria de jeito nenhum aceitar a independência do Kosovo e ficava pé da vida com a galera que dizia que o Kosovo poderia ser sim um país independente. E aí começou então uma grande treta política entre Sérvia, Kosovo e algumas nações que debatiam se o Kosovo deveria ser ou não um país soberano. E no meu ponto de vista, se você é uma comunidade, um grupo de pessoas, uma cidade, um país que é feliz, tem autonomia, quer ser independente, talvez você deveria ter o direito de ser independente, né? Ou será que talvez não? É uma grande rebeldia? Todas as vezes que eu viajo, eu vejo que não importa de onde
você veio, a língua que você fala, onde você nasceu, em que você acredita ou qual a sua profissão. Na verdade, quanto mais eu viajo, mais eu vejo que, no fundo mesmo, todo mundo, em todos os lugares do planeta, só quer a mesma coisa: ser feliz. Então, aí vem a maior das perguntas. Por qual razão a gente coloca ser feliz frente a uma disputa ou uma limitação? Será que limitar a liberdade do outro vai de fato nos fazer mais felizes? Por isso eu quero muito saber a opinião de vocês quanto à independência do Kosovo. Porque pensa aqui comigo, se países que eram da Iugoslávia puderam ser independentes e não foram contestados da forma que o Kosovo foi contestado, por qual razão que o Kosovo, esta pequena nação, não pode ser independente? Quero muito saber a sua opinião. Lembrando que eu não estou falando o que é certo ou o que é errado, eu estou querendo entender o seu ponto de vista desse assunto. Bom, agora que você já conheceu um pouco mais sobre a história desse quase país, eu vou te explicar como eu cheguei aqui e a gente vai descer ali, ó, bem ali, para explorar a capital do Kosovo. Bora, galera! Chegamos. Gente, assim é entrar no Kosovo. Essa aqui é a entrada do Kosovo, olha que louco. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui no Kosovo eles têm a 5ª maior reserva de carvão do mundo. E os Estados Unidos ajudam bastante o país economicamente. Até porque aqui acaba sendo uma base, né, para eles utilizarem estrategicamente, caso ocorra uma guerra, alguma coisa assim. Olha só também quanta natureza que a gente vê no país. É muito triste como a ganância e interesse fazem o homem ignorar muitas vezes valores e pensarem mais no poder do que no próximo. Quando eu pesquisava sobre o Kosovo, eu comecei a ver vários lados da moeda. Comecei a ver também que, tristemente, nem todos os países apoiavam o Kosovo porque acreditavam nas pessoas ou na sua liberdade, mas sim porque também havia um interesse político por trás. Imagina só você ter aliados políticos no coração dos Balcãs e poder ampliar sua base mundial no caso da necessidade de fazer um ataque ou de participar de um novo conflito. Principalmente se a gente lembrar que o Kosovo fica no meio de vários países ex-comunistas. E para algumas nações, como por exemplo os Estados Unidos, estar por aqui é simplesmente uma imensa vantagem econômica, estratégica e militar. Muito bonita a entrada do país, tô achando bem legal o Kosovo, bem diferente do que eu esperava, assim. A gente olha na mídia, as notícias, a gente vê só conflito, guerra, coisa doida acontecendo. Esse, por enquanto, tá bem interessante. A gente fechou com um motorista, nosso motorista de Skopje, macedônio. O nome dele é Vlad. Say hi, Vlad. Hi, how you doing? Ele é muito legal, he's really nice, super cool. E pra você entrar aqui, a Sérvia, mas você não consegue fazer isso no mapa, ó. Olhando aqui no mapa, o caminho correto seria esse, pra fazer um turismo, né, pra conhecer. Mas a gente tem que fazer o quê? Um tour. Então a gente vai fazer Skopje, vai até o Kosovo, volta pra Skopje, pra depois ir até a Sérvia. E esse rolê daqui eu fechei com uma empresa local através do Get Your Guide. Get Your Guide é essa empresa que eu falo pra vocês, que tem vários tours de confiança, que é muito joia, é muito show. Vou deixar até um link aqui pra você ter o seu desconto aí no Get Your Guide. Aproveitar quando você vier pra cá, explorar essa nação tão diferente. Gente, o maior shopping center dos Balcãs fica aqui no Kosovo, que seria o menor país dos Balcãs. Qual a ironia disso? O capitalismo venceu. Enquanto a gente dirigia pelo país, os primeiros quilômetros de estrada já era extremamente nítido o contraste entre o antigo território comunista e o presente capitalismo, que sem esperar rompeu todas as barreiras do país após o final do bloco comunista em 1991. É oficial, chegamos no Kosovo. É um país ou não é um país? Entramos agora aqui no Kosovo, nossa primeira parada aqui no Kosovo. A gente acabou de chegar no monastério. Nossa primeira parada aqui é no Mosteiro de Gračanica. Essa é uma cidade que não é muito grande, mas ela serviu de abrigo para mais de 75 sérvios aqui no Kosovo. E o grande destaque é esse monastério que foi feito. Quando fizeram aqui, mais ou menos no século XV, bem na época do Império Bizantino, você vê que é uma igreja ortodoxa e por dentro ela é completamente cheia de afrescos. Olha só, vai ter um batizado aqui, então a gente não vai poder ficar, porque obviamente é um evento, né, particular dessa família que vai batizar uma criança, mas eu vou entrar e mostrar um pouquinho das imagens para vocês desse lugar. O Kosovo é um lugar que foi muito bombardeado, que sofreu bastante. Essa região aqui, eles tentam ter a sua independência, tentam ter a sua história, tentam ter o seu reconhecimento, mas eles ainda não chegaram lá. A ideia aqui é mostrar pra você que sim, existem coisas bonitas no Kosovo,
além de todas as histórias de guerra que a gente ouve falar. Adoro uma santinha. Falando em guerra, aqui no Kosovo também aconteceu uma batalha em 1446 dos otomanos contra os sérvios. E essa figura aqui, ela representa muito isso, sabe? A imagem da luta deles tentando sobreviver. Foram 35 mil sérvios contra mais de 100 mil otomanos. E claro, eles perderam e aí o Império Otomano tomou conta daqui. Do nada eles têm umas casas super legais, assim, uns apartamentos novinhos. E do nada um nada aqui, ó. E agora a gente tá chegando em Pristina, a capital do Kosovo. Bem pequenininha, dia chuvoso, meio nublado. A gente vê que é uma capital meio borocochosinha assim, né? Tem muita alegria, tem meio que se reconstruindo. Mas vamos ver o que tem na capital do Kosovo. Com o excesso de guerras e conflitos, o Kosovo é um lugar que tá sempre em reconstrução. É muito louco, a influência americana é tanta que assim que a gente entra na cidade, na capital, já tem uma estátua da liberdade. Isso porque falam que aqui tem uma parte da Universidade NYU, né, a Universidade de Nova York. Eles têm muitas coisas que homenageiam os americanos. Primeiro pela ajuda que os americanos dão aqui. Óbvio que não é à toa, né? Nada que o americano faz é sem pensar, né? Nada que nenhum ser humano faz é sem pensar, tudo aqui é estratégico. Mas é louco você imaginar o quanto eles têm de monumentos aqui homenageando muito mais os americanos do que a própria nação deles. Eu vou mostrar isso pra vocês agora nesse vídeo. Gente, é uma Boulevard Bill Clinton esse aqui. Loucura. É Bill Clinton ali, gente. Bandeira do Zeu, é o Bill. Gigantesca a embaixada americana aqui no Kosovo. Nem dá pra ver direito. Chegando na parte central. Typical American. Olha aqui a vista da frente da embaixada americana. Os americanos marcaram um território bonito aqui no Kosovo. Já vou falar mais sobre isso. Esse lugar que a gente acabou de ver de fora e entramos era um centro de recreação comunista. Foi abandonado. Gente, é muito louco que do nada, ó, eles têm uns carrões, assim, é um contraste muito louco. Aqui nessa região, eles não têm muito dinheiro, não têm muito recurso. Então você vê assim, muita coisa caindo aos pedaços e outras gente com muito dinheiro. Tá vendo? O contraste é real. E como eles têm esse relacionamento muito bom com os Estados Unidos, tem muita agência aqui pra você ir pros Estados Unidos estudar, trabalhar. Tem muita gente até mesmo rala, zarpa e vai morar nos Estados Unidos. Até mesmo quando a União Europeia liberou que as pessoas desses países aqui dos Balcãs pudessem ir pra Europa, pra União Europeia sem visto, pra ficar 90 dias de férias, dizem que 100 mil habitantes aqui do Kosovo foram embora e nunca mais voltaram. Olha, essa aqui é a torre de TV oficial de transmissão do Kosovo. Bem comunista, né? O estilo do prédio. I had worse. Don't worry. Olha, você vai encontrar de tudo aqui, mas a maioria das coisas não são reais. Olha, tá rolando... Que bonitinho aqui, gente. Tem uma feirinha. Já viu muito cachorrinho com essas tags na... Vira, dog? Vira a orelhinha pra vocês verem a tag dele. Eles são todos vacinados contra a raiva e tal. Já estão aí tranquilinhos pra viverem. Tem alguns lugares que eles podem ir comer. Achei fofo isso aí que a cidade faz. E essa igreja que a gente tá, hoje é um dos principais marcos turísticos daqui, né? Muita gente vem nessa igreja, igreja da Nossa Senhora Teresa, né? Da Mãe Teresa. Ela começou a ser feita em 2006 e só terminaram de fazer em 2011. Apesar dela ter esse estilo italiano, né? Parecer uma igreja da Itália, de alguns séculos aí, ela é bem recente. Tem menos de uma década. Esse aqui era um presidente que estava fazendo um discurso
bem nessa praça e eternizaram a imagem dele. E é engraçado como aqui a gente vê um pouquinho de desenvolvimento em alguns fragmentos, e em outros a gente vê muito caos e destruição. Quando teve a Guerra do Kosovo em 1998, 1999, eles bombardearam apenas 3 cidades. Essa foi uma delas. A gente vê que ela a galera tá se reerguendo aí. Daqui a gente consegue ter uma vista melhor da cidade, mas você não vê muitos prédios altos, muitos lugares tecnológicos. Eu vou subir aqui, tem uma torre aqui onde a gente consegue ver do Alto Kosovo. É um país tão pequeno, gente, que ele seria metade do tamanho de Sergipe. Tem só 10 mil quilômetros quadrados. Ele caberia 2 vezes em Sergipe. Tem noção do quão pequeno que é isso? Uau! Gigantesca! Olha só, aqui dá pra gente ver também a famosa águia. Essa águia aqui a gente vê lá na bandeira da Albânia também, né? Tem muitas pessoas da Albânia que moram aqui no Kosovo, que são pessoas que moram no Kosovo, mas são albaneses. A bandeira da Albânia, ó, por uma foto aqui pra vocês verem, tem 2 águias pretas, uma representando o Império Romano, outra seria o Império Bizantino, né? Seria o Império do Leste e do Oeste. E essa igreja foi construída com doação, principalmente de pessoas que são do Kosovo, mas foram morar em outro país. Aí conseguiram um dinheirinho aí e ajudaram na construção dessa igreja. Ok, let's go! Subindo na torre com os amigos. Estão gostando do Kosovo, gente? Maravilhoso, tem Burger King. Tem Burger King. Mas tinha em Skopje tinha também, vai. Tem KFC. Skopje não tinha? Zara, Skopje KFC, tinha. KFC não Tem tudo lá, gente. Skopje é 2 vezes maior. Nossa, Uau. bem Nossa, a vibe já muda total. Vale muito a pena. Ai, que susto! Gente, uma vista panorâmica agora do Kosovo para vocês entenderem um pouquinho mais da capital desse país. A gente tá em Pristina. Olha lá, aquela parte a gente vê que é bem comunista, né? Tem até umas construções. Ali também é onde a gente parou o carro, que era um centro de recreação comunista. E do lado tem um estádio de futebol. Vou até dar um zoom aqui, ó. A gente tem um estádio. Tem esse lugar que é um estacionamento hoje. Foi um grande centro comunista. E a gente já vê nos morrinhos ali, ó, várias casinhas, né? Nos morros e pouquíssimos prédios modernos, prédios altos. Se a gente fizer aqui um 360 para vocês verem um pouco mais, só 200 mil pessoas moram na capital, que seria Pristina. Olha lá, temos esse parcão aqui também, bem bonito. E ali mais montanhas, né? Mais morros. E aqui já é uma zona com mais prédios também. E saímos da igreja! Bora! Bora explorar Cristina! Quer dizer, Pristina. Really nice view, best view. Brasil! Brasil! Bye, my friend! Obrigado! Rio de Janeiro! Copacabana! Ah, Ronaldinho! É isso, gente. Perguntam, quem que se ama? Ronaldinho, sai de onde? Copacabana! Aí fica tudo alegria. Olha lá, a gente tava lá em cima, agora a gente vai na biblioteca. Começou a ser feita em 1975, um arquiteto croata que na época era iugoslavo. Entrando agora na Biblioteca Nacional do Kosovo. Apesar desse prédio aqui ser relativamente moderno para o Kosovo, a primeira biblioteca surgiu no século XV aqui para preservar a história do povo. A gente tem que lembrar que essa região aqui é uma região milenar. Há milhares e milhares de anos já haviam pessoas morando aqui. Em 1975 foi até polêmica a construção disso aqui, que muita gente falou que era um prédio feio, um prédio que não ornava com Kosovo. Eu te pergunto, meu amigo, olha em volta. Não, vem comigo aqui. Vamos dar um giro, Gira aqui com o Estevito, gira. O que orna, né? Que? Ah, entendeu? Entendeu, né? Então assim, vamos entrar aqui, vocês me contam. A ideia é preservar a cultura, preservar vários manuscritos que eles têm e a identidade desse quase país. Ministério da Ciência e do Desenvolvimento. Você vê muito aqui a bandeira dos Estados Unidos em vários lugares, Estados Unidos e Albânia, até porque hoje 90% de quem mora aqui é da Albânia. Sim, é muita gente, né? 93% dos habitantes do Kosovo são de descendência albanesa. E aí também essa é uma questão que levantam da polêmica do país.
será que aqui não deveria fazer parte da Albânia? Eita, tá levantando mais uma polêmica, mais uma bola pra vocês. Aqui a gente vai dar uma olhadinha na parte histórica. Infelizmente, por causa do comunismo, não sobrou muita coisa aqui, né? O comunismo destruiu muita coisa aqui no Kosovo, porém, tem muita coisa que a gente ainda consegue ver e vamos encontrar, mas muita igreja, muita coisa acabou sendo deixada de lado. A porta aberta. Muito louco, é uma loja de joias e do lado o croque. Aí terno, aí sandália, aí banco pro banheiro e balde. Aí do lado você vira pra cá, tem mais joia ainda. Engraçado que como o Kosovo não é um país oficial, eles não têm a sua própria moeda. Eles não fazem parte da União Europeia, mas eles utilizam o euro como a moeda principal do país. Por que, Estevito? Por várias razões. A principal é pelo poder da moeda. Aqui atrás de mim, por sinal, é o Banco Central do Kosovo. Pelo poder da moeda, eles utilizam o euro. E também porque caso eles criassem uma própria moeda, ela não seria reconhecida no mundo todo. Então seria um dinheiro que poderia do nada não ter valor para países que não reconhecem o Kosovo. Por exemplo, para a Sérvia, que é aqui do lado, eles jamais conseguiriam gastar o dinheiro lá, entendeu? Ao mercado, cafezinho, doguinho, passeando, sentindo um pouco a cidade. Ó, aqui a gente tem o prédio oficial do governo deles. Bem na frente aqui do prédio do governo temos a estátua do primeiro presidente do Kosovo. Já aqui do ladinho é o parlamento, aquele com a bandeira ali, ó. Olha só que mix, esse aqui é o Museu do Kosovo num estilo mega austro-húngaro. Aí aqui uma mesquita, que essa aqui era a área do bazar, né? Então essa aqui era uma área de muita influência otomana. Possivelmente você já escutou falar do gigantesco Império Otomano. Mas afinal, onde ele ficava exatamente? Só aqui na Europa, o Império Otomano dominou toda a região dos Balcãs, onde hoje temos países como Sérvia, Montenegro, Iugoslávia, além de vários outros lugares como Grécia, Hungria, Áustria. E apesar de ter sido um dos maiores impérios do planeta, em 1922, mais precisamente em 1 de novembro, o império chega ao fim. E apesar da imensa influência que o Império Otomano deixou na região, vários povos não se identificavam entre si. E por isso começaram a surgir assim diferentes nações com diferentes crenças, objetivos e costumes, o que levaria posteriormente a região dos Balcãs a se unir na famosa Iugoslávia, mas que nos anos 90 terminaria para que cada cantinho dos Balcãs pudesse assumir a sua identidade. O problema é que nem todas as regiões dos Balcãs tiveram a chance de se tornar um país independente. Galera curtindo aqui, crianças brincando. Chegando aqui na grande mesquita, ou mesquita imperial. Foi feita em apenas um ano, rapidíssima, no século XV. E ali essa torre do relógio era usada durante os conflitos como um lugar de tiros também. O pessoal subia ali para tirar. É triste, né, que muita parte, né, muita coisa da cidade foi destruída não só pelo comunismo, mas acho que principalmente no conflito de 1998, 1999, sabe? Olha lá, o primeiro presidente do Kosovo eleito em 1992. Estevão, mas não é um país desde 2008? Na verdade, até hoje, não é 100% um país, né? Passeando aqui pela rua pedonal deles, achei bem bonita aqui. Essa parte tá bem revitalizada, bem gostosa pra dar uma passeada. E você vai ver, né, a bandeira da Albânia, que é aquela ali, ó, em tudo que é canto. Por quê? Porque aqui 93% da população é da Albânia. E muitos da região norte da Albânia. Por quê? Porque a região norte da Albânia é uma região com uma maior influência otomana, onde você vê um maior número de islâmicos. E é por isso também que o Kosovo acaba tendo aí quase toda a população islâmica. Hoje 93% da população também é islâmica. Essa promenade aqui, esse bulevar, é o Boulevard de Madre Teresa. Sabe por quê? Madre Teresa de Calcutá nunca nasceu em Calcutá. Ela nasceu aqui nos Balcãs, na Escópia, aqui do ladinho.
E aí eles são muito orgulhosos e felizes. Então em Skopje tem homenagens a ela aqui também. Olha que gracinha, menina. Olha ali que bonitinha. Super legal. Aqui, ó, a Madre Teresa. Então ela começou a sua vida aqui nos Balcãs, depois ela foi para Dublin, na Irlanda, e finalmente foi para Índia, onde ela virou a Madre Teresa de Calcutá. E esse hotel aqui é considerado o melhor hotel de todo o Kosovo, e o dono é o cara mais poderoso do Kosovo. Muito bonitinha essa rua pedonal aqui. Ó, esse aqui era o hotel mais famoso daqui. Ó, aqui uma foto do primeiro presidente que tem a estátua lá, Ibrahim Rugova. Tadadadam. Sabe uma coisa curiosa que tu vai ver aqui, meu filho? Eles são um país islâmico, né? Um país muçulmano, mas as mulheres, acho que por ser um país europeu, elas acabam tendo uma cultura, né, de vestimenta bem mais próxima à cultura ocidental do que do Oriente Médio. Vocês estão entendendo o meu ponto aqui, ó? Por exemplo, eu vi as mulheres de hijab, de burca, mesmo 93% delas sendo muçulmanas, elas acabam se vestindo como a maioria do pessoal se veste na Europa Ocidental. Roupinha tradicional, ó, se quiser um souvenir daqui. Se tiver um filho, dá vontade de levar só, né? Fofinho. Quem é essa gatinha aqui? Sim, Dua Lipa. Dua Lipa, ela é aqui do Kosovo. Dua Lipa e Rita Ora são duas personalidades muito famosas aqui do Kosovo que ganharam o mundo. Então tem essa homenagem pra Dua Lipa aqui. Esse prédio aqui na antiga Iugoslávia era o QG militar deles. Hoje a polícia do Kosovo atua aqui. Mas é engraçado como muita coisa mudou, né? E outras nem tanto. Gente, é que o pessoal não para pra atravessar, não. Não dá pra entrar na União Europeia assim, sem parar pra atravessar. Cadê? Lá. Estados Unidos, eles amam Estados Unidos, gente. A ideia de criar o famoso letreiro de Newborn era pra mostrar ao mundo esse novo país que tava surgindo. Mas, infelizmente, nem todo mundo pareceu se importar com a alegria de uma nação que tentava, a todo custo, se reinventar. Será que de fato eles deveriam simplesmente aceitar e seguir sendo parte da Sérvia como tudo estava logo após o fim da Iugoslávia? Ou assim como outros países do antigo bloco, talvez eles tenham sim o direito de viver com a sua soberania, como um país com a sua cultura, povo e políticas próprias? Será que deveríamos mesmo deixar que outros países, governantes e pessoas que nunca nem pisaram aqui decidirem e validarem coisas tão importantes para um povo? Ou será que a importância do outro nunca vai ser tão importante quanto os nossos próprios interesses? Eu sei que é triste e meio complexo, e o Kosovo me fez refletir muito sobre isso a cada minuto que eu passava nesse país. Lá um shoppingzinho. Gente, que loucura, tem uma praça do Bill Clinton. Ele foi o único presidente americano a visitar o Kosovo, e também quando o Kosovo se proclamou um país em 2008, ele era o presidente da época que reconheceu e apoiou. Então a galera curte muito eles, e os Estados Unidos curte muito ter uma basezinha aqui nessa região também. Chegamos agora na segunda cidade que vamos conhecer aqui no Kosovo. Pra vocês terem um pouquinho da ideia, olha só, a gente tá a 10 minutos da Albânia. Prizren. Prizren? Yeah. Prizren. Não. Mais uma mesquita. Tinha um casamento, ó. Estão buzinando sem fim aqui. Ah, que eu gostei, ó. Ruazinha do lago com restaurante, a gente adora. Essa é a vida que eu quero. Olha, Kosovo agora tá surpreendendo, hein? Olha lá os carros do casamento, que legal. Isso foi uma buzinaça quando a gente chegou. Aqui a gente tem um hammam. Aqui é o minarete que os comunistas destruíram a mesquita e deixaram só o minarete, fizeram uns prédios meio feio, né, comunista. Agora, essa cidade é a segunda maior cidade e eu já gostei muito mais. Eu achei essa cidade aqui com mais alegria, não sei. Eu achei ela menos depressiva que Pristina. Talvez aqui faz um pouco mais de sentido as coisas. Vamos conhecer.
aqui o pico mais alto do Kosovo tem cerca de 2.600 metros, então ele é bem grande. Olha que delícia, uma fortaleza aqui da época do Império Bizantino, mais ou menos do século V. E tu vê várias igrejinhas, ó, essa igrejinha aqui, outra igrejinha ali, faculdade de teologia deles, aqui é a principal mesquita, bastante vida na rua hoje, ó. E esse rio aqui chama-se Bistrica, que é um riozinho bem, rio limpo na língua local. Hora do alimento, white wine, yes, olha só. Gente, os preços aqui são surrealmente baratos. Vou mostrar o menu pra vocês. Ó, vamos aqui provar esse vinhozinho do Kosovo, Stone Castle. Delícia, Chardonnay. Delícia. Quer provar? Pede o seu. Eles deixam a carne toda em exposição aqui. Eu nunca tinha visto isso em nenhum restaurante na minha vida. Tudo exposto assim, dessa forma. Bem bonito aqui os legumes, os vegetais, lindo. Ó, sobremesas também, gente, é tipo 2 euros cada sobremesa. Esse país é o mais barato que eu já fui na Europa. E lá dentro do restaurante a gente segue o quê? Na nossa linha de aleatoriedade. Tô achando muito legal esse lugar, gente, que lugar diferente, né? Olha, eu acho que eles merecem sim, gente, ser um país. Eles têm a cultura deles, o jeitinho deles. É um lugar único, diferente de qualquer outro que eu já fui, real. Mesmo sendo pertinho da Macedônia. Bem diferente lá. Agora que eu vi... Ai, tadinho do pato aqui. Ah, será que o patinho fica preso aqui o dia inteiro? É, já não gostei, não. Vamos dar do patinho aqui, tadinho. Legal aqui dentro, né? Chegou o alimento. Olha só, queijinho frito aqui. Aqui o queijinho clássico, meio curado, gostosinho, que eles têm aqui também. E os preços são surreais. Vou mostrar pra vocês aqui os preços, gente. Vão cair pra trás. Ó, por exemplo, uma coquinha aqui, 1,50. Uma Fanta, 1,50. Cervejinha, 2,50. Outra cerveja, 3. Que mais? Isso aqui são os menus mais caros que eles têm, que seria pra 5 pessoas, 60 euros. Daria 12 euros por pessoa. Que mais? Um cafezinho, 1 euro. Café turco. Chazinho, 50 centavos de euro. Olha isso. O que mais? Bebidas alcoólicas. Que é isso? Jägermeister, 3 euros. Gin, 3 euros. Gente, vodka, 2 euros. Que é isso, coisa boa. Bom, é claro que eu, como um viajante, iria ficar super feliz de falar pra vocês que os preços do Kosovo são incrivelmente baratos, principalmente num restaurante turístico como esse. Só que isso tem uma razão, que de fato não é tão feliz. Os preços bem baixos aqui no Kosovo são um grande reflexo da economia, dos empregos, dos salários, que infelizmente são bem baixos aqui no país. Mesmo utilizando o euro como moeda circulante, o poder de compra deles nem se compara com vários países da União Europeia. E é um pouco triste a gente perceber que, às vezes, em uma simples fala ou um comentário como esse nosso, possa existir tanta coisa por trás. E viver e falar sobre o Kosovo traz muito disso, sabe? É uma mistura de tristeza com perdas, esperança, uma talvez futura liberdade e um povo que mesmo com tudo que passa, segue sorrindo, segue feliz, segue lutando. Ah lá, vamos lá. Oh, nice! Bonito, hein, menino? Pimentão com creme, especialidade do Kosovo. A saladinha típica deles aqui. Só mostrar mais um... Obrigado! Um pouquinho aqui dos preços pra vocês, ó, os sucos aqui. Tem muito suco. E a comida, né? Uma salada, gente. A partir de 3 euros aí uma salada. Um vinho, quanto que é um vinho aqui, ó? Uma garrafa de vinho, o que eu pedi é 3 euros. A garrafinha, né, pequena. Se fosse a grande, seria uns 12 euros, 15 euros no máximo. Uma pasta, 4 euros. Um peixinho, 7 euros. Gente, eu tô chocado, quão barato esse lugar é. Vem mais aí, vem mais. Vamos ver. Uau! Jesus amado. Tanto de comida. Isso aqui, ó, pra 4 pessoas, 5 pessoas, dá 12 euros pra cada um, tudo isso aqui. Oh! Chegou até aqui o nitrogênio. A gente toma dele, gostaram? Maravilhoso. Muito bom. Great tip, my friend. Nice place. Beijo. Tudo bem bom aqui. Gente, 2 euros um sorvetão desse. O alimento tava, ó, uma delícia e o precinho é de fato o país mais barato da Europa em que eu já pisei. Só que isso tem uma razão. O Kosovo é um país tão barato por ser, infelizmente, o país mais pobre
da Europa. Aqui tu vai ver que o preço das coisas são mais abaixo do que os preços praticados em vários outros países europeus, mas porque as pessoas ganham 400 euros por mês. É um salário mínimo muito baixo, o que é triste, mas o país tem melhorado economicamente sim. Nos últimos anos, a economia do Kosovo tem começado a se desenvolver um pouquinho mais, apesar dela ser ainda muito baseada na agricultura. Eles não têm muitas indústrias, não tem muita tecnologia no país e recebem pouco investimento estrangeiro aqui. E como o país não tem um reconhecimento estrangeiro, vários outros países não reconhecem o Kosovo como uma nação e isso dificulta muito trocas, relações político-econômicas entre Kosovo e outros países. Essa aqui é sem dúvidas a pracinha mais gostosa desta cidade. Olha só a vida acontecendo. A gente tem ali Una Palhacita. Essa fonte aqui, dizem que é a fonte dos segredos. Se você toma água daqui, você volta para o Kosovo. Eu já tomei o meu golinho. Pontezinha de pedra. E esse bar aqui eu achei demais. Esse é o Bar Gatsby. Olha que chique. Já quero vir aqui tomar um drink. E uma coisa que tu deve ter percebido, quando a gente estava saindo de Pristina, que é a capital, e vindo aqui para a segunda maior cidade do Kosovo, é que boa parte do território do Kosovo é verde. Eles têm muita floresta, muito mato ainda, muita área verde. 40% de todo o território aqui é ainda preservado. É território de natureza, que é muito bom, né? Fico muito feliz em saber disso. Mas é claro que o país tem que se desenvolver, porque a taxa de desemprego aqui é muito alta. Então a gente fica dividido, vendo assim, um lugar que tá ali, ó, para ser desenvolvido, outro que já tá aqui bonitinho, tá show, tá arrumadinho. Muito jovem, gente, é um país com muito jovem. É o país mais jovem de toda a Europa também. A média de idade aqui no Kosovo é de 29 anos. Eu já tô acima da média de idade. Ah, Deus! 40% de quem mora aqui no Kosovo tem até 25 anos. E a média de idade de todo mundo é 29. Ou seja, você trintou, você tá acima da média de idade já. É realidade aqui, meu filho, é realidade. Isso explica também, né, o fato do país não ser tão desenvolvido. A gente vê que os países europeus mais desenvolvidos, eles têm uma população mais velha. Estevam, de onde você tirou isso? Dados, vai procurar, vai ver uma Escandinávia. Vai dar uma olhadinha. Opa, radical! Parabéns. Olha lá outro. Aê! Sobre, gente, mas é uma delicinha aqui, eu adorei essa cidade, ó. Aqui eu curti muito. Gente, judeu aqui, é uma sinagoga. Mais uma igrejinha ortodoxa, essa aqui, ó, dedicada a São Jorge. É a igreja de tudo que canta aqui, ó, igreja e mesquita. Mesquita, igreja, mesquita. Mas ao mesmo tempo a galera não parece muito religiosa não, assim. Você vê as igrejas e as mesquitas, eu sinto tudo vazia. Vocês sentiram essa vibe, gente? Aqui, ó, quando a gente olha igreja e mesquita aqui, não parece que tá tudo vazia? Acho que sim. Sim. Eu senti essa vibe meio assim, Parado. sei lá, porque tipo, você vai em países mais muçulmanos, tá todo mundo na mesquita. Países super cristãos, o pessoal tá na igreja. Não, sábado, né? Ah lá, outra igreja. É pra quem? Santa Claus? St. Nicholas. St. Nicholas. St. Nicholas. Poxa, que interessante. Legal, né? Você colocar no mapa aí um país que você nunca pensava em conhecer. E nada, você tá aqui, tá gostando. Conhece pessoas locais, faz amigos. A vida é uma alegria, né, meu amigo? Não é. A vida é muito show. Olha, eu vou te falar, viver é muito bom. Trocaria a vida por nada nessa vida. Eu já falei que a moeda aqui é o euro, mas muita gente acha que o dinheiro oficial é o dinar da Sérvia. Como aqui de fato seria um território sérvio, né? Faria sentido porque eles não têm a moeda própria, mas eles têm usado o euro. E desde 2022 eles deram entrada também para participar do bloco europeu. E foi feito esse pedido formal do Kosovo para entrar na União, principalmente pelo fato de que a maioria dos países da Europa reconhecem o Kosovo sim como um país. A grande maioria, já vários países das América Latina, por exemplo, não reconhecem. E as pessoas seguramente já ouviram falar sobre a Guerra do Kosovo, que foi um conflito que aconteceu em 1998 e 1999, por causa da vontade separatista que a região tinha. Em 1999 teve uma intervenção da OTAN na guerra e até 2008 a ONU comandava e tentava manter a paz aqui no território. Foi exatamente a época em que houve uma votação para que o Kosovo tivesse a sua independência, que foi quando as autoridades locais fizeram uma votação
para determinar a separação do país. Esse é um país que segue em conflitos até hoje. E vale lembrar que a Corte da ONU já reconheceu o Kosovo como um país, mas só 99 dos 193 membros que validaram o território do Kosovo como um território independente. Então, ainda vai ter muito, mas muito chão e acho que muito tijolo para eles construírem esse país. É uma loucura. O Kosovo é crazy Kosovo. Gente, o que eu tô perdendo? Pera aí, segura. O que tem aqui? Chegando agora numa igreja católica construída pelos romanos no século XIX. Olha lá. Não é romanos, amigo. Estavam me enganando aqui, ó. Esta aqui é a principal igreja católica de Prizren. Falou que primeiramente ela foi feita pelos romanos e aí depois fizeram uma igreja bem maior no século XIX. Gente, tem uns cantinhos legais pra tu conhecer aqui no Kosovo. É um lugar show. É muito doido, né? Ouvir tantas pessoas falando mal do Kosovo. Você vai chegar lá, vai fazer o que é no Kosovo, o pessoal só quer guerra. Cara, é muito bom a gente viajar. Porque só quando a gente viaja, a gente entende como o mundo é de verdade, sabe? A gente entende que no fundo as pessoas são boas em todos os lugares. Em todo lugar tem gente boa. Em todo lugar tem gente que só quer ser feliz, só quer viver a vida. E a gente se encana tanto às vezes com essas coisas de fronteira, país, cultura. Vocês não concordam comigo? Viajar é uma coisa tão boa, parece que liberta a gente. Parece que a gente começa a enxergar que todo mundo pode ser legal. Parece que todo mundo pode te surpreender de alguma maneira positiva. E você tem a certeza que tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Cara, que eu fico arrepiado de viajar. É bom demais. A gente tá conhecendo tanta gente bacana nessa viagem. E eu tô achando muito legal aqui, né, minha amiga? Fala sério, se viajar não é bom. Você não fica muito mais tolerante viajando? E pra mim, viajante, quando há mais de 12 anos eu decidi começar a gravar minhas viagens, nunca foi somente pelas dicas, sabe? Nunca foi somente pelos lugares onde eu passava, mas sempre foi sobre as pessoas. E eu preciso que vocês entendam que nunca haverá uma cultura, nem um povo perfeito. A gente nunca vai achar uma nação 100% certa ou errada, mas sim aquela que é diferente da nossa. Afinal, na nossa vida vai ter sempre o nosso e o do outro, o meu e o seu. E acredito que essa é a grande magia de conhecer o mundo. Ó, aqui uma autêntica casa albanesa. E você deve estar se perguntando, né, Esteban, por qual razão aí que o Kosovo tem tanta coisa da Albânia? Hoje a gente tem mais de 90% da população são kosovares da Albânia, o que é muito doido a gente pensar. Por exemplo, eles podem ter um passaporte da Albânia, mas eles vão falar que eles são do Kosovo. Eles podem ter um passaporte da Macedônia, mas eles vão falar que eles são do Kosovo. Mas apesar de boa parte da população ser da Albânia, o principal idioma aqui é o sérvio. O albanês é também um idioma muito falado por aqui, mas o idioma oficial hoje do país seria o sérvio, que é o idioma que eles mais falam. E isso faz total sentido, porque o Kosovo faz fronteira com a Sérvia, ao norte, e com a Albânia, ao oeste, além de Montenegro, Macedônia e Bulgária. E de todas as fronteiras, a única que de fato é tensa mesmo, até hoje, é a fronteira com a Sérvia. Até hoje, em vários momentos, eles recebem diversas ameaças de invasões, de guerra, de conflitos naquela parte norte da fronteira com a Sérvia. Então bem aqui, ó, bem nessa região onde tem o povo que é descendente da Sérvia. Chegou a ter até mesmo uma tentativa de um tratado de que parte do Kosovo ficasse com a Sérvia, a outra parte ficasse com a Albânia e uma outra parte fosse independente. Ou que uma parte ficasse com a Sérvia e o resto independente, mas eles não conseguem chegar a acordo algum. Sim, aqui a gente também tem pessoas com som alto na rua, causando, e por incrível que pareça, mesmo sendo assim, o país mais pobre da Europa, tem muito carrão por aqui. Vê muito carrão. Fortaleza lá atrás, que bonita. E pra mim a parte mais gostosinha aqui da cidade é essa, ó. Passear por essa ponte, olhar a mesquita, os restaurantinhos. Olha, eu não sei se você já conhecia o Kosovo, mas ele me surpreendeu muito. E é com o coração bem apertado, mas cheio de esperança, que eu vou me despedindo aqui do Kosovo. Um país que, pra muitos, ele pode não existir, mas que pra mim, sempre existirá. Quando eu lembrar desse dia que eu passei aqui, das pessoas e de toda a beleza que um povo tão sofrido enxerga nas pequenas doses de esperança que eles descobrem, eu vou sempre acreditar que em algum momento, em alguma hora, a gente vai sim ser livre para viver onde a gente quiser, como a gente quiser e do jeitinho que a gente escolher. Ó, e seguimos com aleatoriedades, aqui do nada um parquinho
pé da montanha. Eu adoro, tô adorando esse lugar. Gente, do nada. Olha lá, uma vilinha bem típica aqui, ó, a gente passando, que legal. A vida aqui no interior do Kosovo. E conta pra mim o que você achou do Kosovo. A sua opinião é importante aqui no canal. Você acha que esse lugar merecia ser reconhecido como um país? Será que a vontade de uma nação, de pessoas buscarem um ideal em conjunto, deveria ser suficiente para que a ONU reconhecesse esse território como um país soberano? Comenta aqui. Será que isso deveria ser suficiente para que todos os países do mundo reconhecessem o Kosovo como um território? Ou talvez existam mais interesses, buscas de poder, muito mais ego do que a busca pela paz? Deixo aqui essa pergunta para vocês. Nunca se esqueça, viajante, que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Até mais e vejo vocês no próximo destino. Agora a gente está indo para Sérvia, um país que não se dá muito bem aqui com o Kosovo.